A paz, igreja. Amém? Que culto gostoso, né? Deus é bom. Eu acho que, diante de um louvor apresentado como foi nesta manhã, talvez nem seria necessário trazer uma palavra, que Deus já tem feito grandes coisas. E fiquem tranquilos, serei breve. Creio que muitas pessoas estão aí apreensivas aí com o almoço. Alguns já estão querendo saber a escalação da seleção, ainda de manhã. Eu gostei de uma coisa que a pastora falou aqui. Pastor, eu quero te fazer uma proposta. Aceita. Não, aceita primeiro, depois eu falo. Em nome de Jesus. A pastora, ela pontuou uma coisa interessante aqui. Nós estamos vendo atitudes de pessoas que professam a fé cristã nessa Copa. E a Esther, com sabedoria, pediu para que ela fosse orar. E a Copa do Mundo vai acabar daqui a pouco, irmãos. Vai. Mas temos uma Libertadores da América com um time que mais pessoas cristãs jogam ali. Então, continue orando em nome de Jesus. Se é para orar pelos cristãos, né? Isso não acaba, irmão. Vigia aí, tá? Vigia aí, porque os palmeirenses na Copa todos saíram. E os corintianos estão ali ainda. Então, pastora, ore. Libertadores da América também é alvo importante para a nação, uma grande nação. Samuel está representando ali. Então, deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Ore pelos servos de Deus. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Estava essa semana, eu gosto de às vezes ver as pessoas mostrando as suas habilidades intelectuais, bíblicas, os comentários fantásticos ou fanáticos sobre igrejas que trocaram o horário de culto e algumas pessoas elogiando os pastores, né, dizendo, olha, pastor com sabedoria, porque não só a questão do que já foi falado aqui na nossa igreja, né, de mantermos uma comunhão familiar. Eu sei que aqui ninguém vai assistir jogo em boteco, são crentes, vão ficar reunidos, alguns em casa com família, com os amigos, mas também sabendo que, eu brinquei aqui questão de boteco, mas existe isso, irmãos. Quando eu pastoreei a igreja Betânia, antes de vir para cá, o último salão que nós alugamos era do lado de uma torcida organizada, que eu não posso falar o nome, porque eu gosto muito, mas infelizmente eles eram indesejáveis. Então as pessoas costumam beber, sai correndo com o carro aí, e de repente pode até causar acidentes e assuntos que realmente são tristes, porque nem todos são comportados como nós. Assistem na calma, na tranquilidade. Algumas pessoas vão orar na hora do jogo, outras pessoas gritam histericamente, mas não sai dali. Então, até por questão de vigilância, eu acho legal manter essa questão de trocar horário, mas muitas pessoas criticaram. E porque a Copa é do mundo, não é de Deus, e se estão trocando aquilo que é de Deus por coisas mundanas, e os pastores vão pagar, e os pastores vão sofrer. E, meu querido, olha, Paulo ele deixa bem claro uma coisa, que existe na igreja dois tipos de crente, o fraco e o forte, isso por causa da consciência. Aqueles que julgam, meus queridos, ser errado, mantenha o horário do culto e peça para os irmãos tomarem cuidado na hora de ir embora. Aqueles que acham melhor trocar como nós fizemos, Deus abençoe. Amém. Ninguém fale de ninguém. Sabe por quê? Porque o ser humano ele é muito inconstante. E às vezes imprevisível até demais. Em ações, em palavras, em atitudes. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que realmente era assim. Vocês estão enxergando aí? Vamos falar sobre Pedro. Nós estamos falando sobre Deus nos dias comuns e também sobre homens, pessoas comuns. E diante dessas imprevisibilidades em atitudes, palavras, ações, Pedro, num dia comum de sua vida, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus para seguir a tua caminhada, e ele estava pescando. Um pescador, eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, porque quando nós falamos de Pedro, nós vamos hoje aqui falar um pouco sobre a personalidade dele, o jeito dele, apesar de ser uma pessoa temperamental, uma pessoa de muita fé, e um pescador. E eu fiquei admirado uns tempos atrás, eu não vou citar nomes,
Mas eu fiquei admirado com a fé de uma pessoa de nossa igreja, que parece que ele imitou Pedro, mas foi uma fé tão grande, irmãos, que eu confesso diante de vocês que eu não teria tanta fé assim. Porque ele tentou imitar Pedro sendo pescador. E quando eu cheguei no retiro que os homens fez recentemente, ele estava com a vara pescando. Eu perguntei, onde está tal pessoa? Está lá pescando. Estava com a vara, com a linha, o anzol em cima da árvore. Meu Deus. Gente, é muita fé para acreditar que vai conseguir pegar um peixe em cima de uma árvore. Mas quem sou eu para querer discutir fé das pessoas, né? E ficou ali praticamente a tarde inteira, com a linha em cima da árvore. Falei, Jesus, o Senhor é Deus que faz o impossível. O Senhor é Deus que faz tantas coisas. Sabe, mas eu não vou querer interferir na fé dessa pessoa. Eu nem cheguei a perguntar depois se deu peixe em cima da árvore, né? Mas, amém. Cada um é cada um, e falei, meu Deus, um dia eu quero ter uma fé como essa. Mas está nas mãos de Deus, né? Depois a pessoa me responde se pegou ou não pegou peixe. Mas, assim, entre os 12, Pedro era o mais audacioso. Pedro era o mais disposto a tudo, até disposto a morrer pelo Mestre. Quem era Pedro? O nome dele, na verdade, era Simão. Jesus o chamou de Pedro. Pedro significa pedra firme, uma rocha, um pescador profissional do Mar da Galileia. A autoconfiança de Pedro o leva a ser repreendido por Jesus por várias vezes. Para Pedro, todos poderiam fracassar, menos para ele. Uma pessoa que achava que jamais seria possível, e sempre dando seus vacilos. Certa feita, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega a vez de Pedro, ele fala, não, mestre, de maneira alguma, o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus fala, olha, aquele que não for lavado, não tem parte comigo. Aí o vacilão do Pedro já vira nós, então lava o corpo inteiro então, Jesus. E Jesus fala, não é desse jeito, Pedro, não é desse jeito. Vocês já são lavados, vocês já estão limpos em mim. Mas a caminhada, enquanto vocês estiverem na terra, algumas coisinhas vão ter que sair. E Pedro, ele vai vivendo assim. Certa feita, lá em Marcos 14, Jesus estava dizendo, olha, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, olha, ainda que todos o abandonem, eu não o abandonarei. Olha Pedro falando isso para Jesus. E respondeu Jesus, asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro ainda insistia, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Uma pessoa que tinha uma autoconfiança, que achava que era infalível. Às vezes nós temos o costume de chegar em nossa liderança, em nossos pastores, olha, conte comigo para tudo, pastor. Estou contigo, olha, vamos trazer o culto para amanhã. Vamos fazer um evangelismo, vamos fazer alguma coisa, pastor, estou lá, conte comigo. A primeira mudança de clima que acontece, nós já não cumprimos a nossa palavra. A primeira coisa que nós falamos, olha, eu acordo a semana inteira de manhã, domingo é dia de eu dormir. Mas você deu a tua palavra, você falou que iria. Note que Pedro, ele tinha também essas características em sua vida. Olha, eu não vou deixar o Senhor morrer sozinho, eu estou aqui. O Senhor me chamou, me escolheu, estou contigo. Mesmo que todos te abandonem, olha, eu não vou te abandonar. Quando Judas, o traidor, chegou com os soldados para mostrar quem era Jesus, para ser preso, algumas pessoas falam, olha, Jesus tem que andar do nosso lado, para que a gente possa ficar firme, constante. Jesus tem que andar dentro de nós, irmãos. Jesus estava do lado de Pedro. E quando os soldados chegaram, Pedro, o valentão, pega uma faca e decepa a orelha daquele homem. Isso porque Jesus estava do lado dele. Imagina se Jesus não estivesse presente, o que Pedro tinha feito com aquele homem?
Queira Jesus inteiramente na tua vida, dominando, sendo o Rei e Senhor, como o pastor falou, do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Esse mesmo valente que decepa a orelha daquele soldado, quando vê Jesus preso, quando ele mesmo tinha mencionado: estarei contigo, Jesus, não te abandonarei. Se for preciso, morrerei por ti. Nesse exato momento, ele foge. Pedro, ele foi um dos discípulos escolhidos a participar da última oração com Jesus, no Getsêmani. E tudo que Jesus pediu: olha, vigia um pouco aí enquanto eu vou me separar para orar. Por 2 vezes Jesus fez isso. E quando Jesus voltou, Pedro estava dormindo. Pedro não conseguia nem vigiar um pouco. E esse homem corajoso e valente, nesse momento se acovarda, negando conhecer o mestre de todas as formas. Olha, não era você que andava com ele, que falava igual ele? Ele fala: não, não sou eu não. Mas não foi ele que tinha falado: olha, se possível for, morrerei contigo. E neste momento ele estava negando. Preste atenção, pessoas que vivem para Deus têm características do reino. Pessoas que andam com Jesus são parecidos com Jesus. Esses fariseus que estão atacando as igrejas aí nas redes sociais, por conta de jogos, dessas coisas tudo aí, não sabem reconhecer que o verdadeiro cristão leva as características de Cristo. Eu estou achando maravilhoso assistir essa Copa. Quem assistiu a cerimônia de abertura, enxergou um povo fazendo praticamente um culto ao demônio. Olha só, vocês vão falar agora: está vendo por que eu sou contra a Copa? Mas eu louvo ao Senhor, porque a maioria dos países envolvidos nessa Copa estão mostrando aquilo que a Bíblia nos ensina. Tudo quanto vocês vão fazer, façam para a glória de Deus. Está sendo lindo vendo pessoas, atletas, delegações, no meio do campo, se curvando, orando, clamando a Deus, entregando o seu louvor e a sua honra a Deus. Deus está sendo conhecido no meio desses atletas. Pastora, continue orando, em nome de Jesus. Quero ver essa nação chegar à final dessa Copa, em nome de Jesus. Mas muito mais do que isso é ver o mundo se rendendo aos pés de Jesus Cristo, através da mídia que mostra pessoas declarando a sua fé em Jesus Cristo. O que mais me tocou nessa Copa até hoje foi o jogo de Alemanha e Curaçao. A Alemanha meteu 7-1, irmãos. Novamente, né? Novamente. E no final do jogo, os 2 atletas de Alemanha e de Curaçao, reunidos no meio do campo, louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. Esta semana, um atleta da Bélgica, dando uma entrevista numa rede nacional ao vivo, dizendo: só estou aqui na Copa porque eu quero mostrar que eu sirvo a Jesus Cristo, que eu tenho um rei, eu posso ganhar ou perder aqui, mas em Cristo sei que sou mais que vencedor. Eu e você teríamos condições de fazer isso? Então que Deus abençoe esses atletas e honrem o nome do Senhor. Eles não estão se escondendo, coisa que Pedro fez. No momento de aperto, no momento de aflição, no momento daquilo que ele declarou para Jesus: olha, estarei contigo em todos os tempos. Ele recuou, ele teve medo. Aquele homem que parecia ser audacioso, cheio de vontade, um homem que parecia ser daqueles... Não vou dizer carioca, porque carioca diz que, sabe, é cheio da panca, de marra, que enfrenta tudo, se vê uma barata sai correndo. Não é assim que funcionam as coisas, irmãos. Sabe, Pedro parecia ser uma pessoa totalmente valente, mas se acovardou nesse momento. O homem se acovarda de uma maneira tão forte, porque ele sabia o risco que estava correndo. Quantos de nós declaramos: Senhor, estou disposto a morrer por causa do Evangelho, estou disposto a viver para Ti, ainda que as pessoas se afastem de mim, ainda que as pessoas virem as costas para mim. Estamos falando de uma pessoa comum, num dia comum, chamado por Jesus, mas ele se acovarda. E as pessoas insistiram: não, mas você parece com ele, você fala como ele, você é um deles sim. Pedro chega até a ficar bravo e a jurar:
eu juro que eu nunca conheci este homem. Juro que nunca conheci. Em muitas ocasiões, nós negamos a nossa condição de discípulo do Mestre, vivendo uma vida incoerente à palavra de Deus. Jesus, ele fixa os olhos em Pedro, depois que Pedro nega pela terceira vez. E Pedro se lembra de toda a palavra dita por Jesus. E quando Pedro ele sai dali, ele começa a chorar amargamente. O galo da consciência canta cada vez que nós negamos o Mestre. Muitas vezes em nossa maneira de viver. Põe o primeiro slide para mim, minha filha, por favor. Da fragilidade à força da fé. Pedro, ele representa a realidade de todos nós. Um homem com muitas qualidades, limitações e falhas também. Mas que ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele era um simples pescador, um homem comum, chamado por Jesus num dia comum, e escolhido para ser o alicerce da igreja. Sua trajetória mostra que Deus usa pessoas comuns, pessoas imperfeitas, para cumprir os seus propósitos. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Você consegue ver perfeição nela? É imperfeita, mas é escolhida por Deus. Fala para ela, você é escolhido por Deus para cumprir um propósito. Você é chamado por Deus para viver os planos que Ele tem sobre a tua vida. Não importa quem você é hoje, mas em quem você confia. Importa em quem você dedica a tua vida, a quem você se entrega. Se entregue literalmente a esse Deus. Viva os propósitos, deixa Deus mostrar que Ele é na tua vida, em nome de Jesus. O segundo slide, o chamado e a nova identidade. Simão era um pescador comum, de pouca instrução, mas Jesus o renomeia Pedro, que significa pedra firme. Quando Deus tem propósitos, quando Deus te escolhe, te chama, Ele muda até teu nome. Ele muda para mostrar que Ele é alguém na tua vida. Isso me faz lembrar de Jacó, quando estava no vale de Jaboque lutando contra Deus. Ele lutou e prevaleceu, e Deus muda o nome dele para Israel. Pedro significa pedra firme, rocha. Quem sabe Deus está te dando características no teu nome para mostrar o que Ele quer de você. Pessoas que são intercessoras, pessoas que são evangelistas, pessoas que se doam ao cuidado da casa do Senhor. Este é o propósito de Deus sobre a tua vida. Seja forte, seja constante, não olhe para trás e viva aquilo que o Senhor sonhou para a tua vida. Diante de qualquer situação que você possa passar, Deus, Ele dá a direção à tua vida, segundo os propósitos que Ele sonhou para mim e para você. Este é o nosso Deus. Próximo slide, minha filha. Fé e fragilidade caminham juntos. Por que eu peguei isso? Pedro, ele teve um momento de grande fé. Primeiro, ele reconhece Jesus como Filho de Deus, como Salvador de sua vida. Na tua trajetória, na tua caminhada, um homem comum que viveu momentos extraordinários. Quem aqui se lembra do momento que Pedro ele anda sobre as águas? Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu acho que eu tinha meses aqui. Eu não lembro se foi um passeio da igreja, o que foi? Que até então, naquele momento, eu só conhecia Jesus e Pedro andando sobre as águas. Mas naquele dia eu vi o Rogério andando sobre as águas também. E eu não conhecia o Rogério ainda, eu vi as pessoas comentando aqui, né? Caramba, o Rogério andou sobre as águas. Mas o que aconteceu? Na época ainda o Gustavo só estava de olho na Camila, e quando ele viu o Gustavo perto, ele saiu correndo assim sobre as águas. Assim. Falei, Jesus, mais um homem de fé nessa igreja. Estou amando essa igreja. Mas tem alguns vídeos aí que tem mais pessoas andando sobre as águas também, né? Mas imagine, irmãos. Isso é um momento de fé glorioso. Quais outros exemplos nós podemos trazer
sobre o próprio Pedro, sobre testemunhos de fé, quando ele estava encarcerado, preso, e de repente, numa vigília, da igreja, orando por ele vê aquelas correntes caindo, e Deus sendo manifestado ali naquele momento, momentos grandiosos de fé. Já disse aqui no começo, né, que tem pessoas que querem seguir a fé dele, quer pescar peixe em árvore, mas é fé, fé é fé. A fé não tem como ser explicado, irmãos. São momentos que nós vivemos, mas ao mesmo tempo que era uma pessoa que experimentou e viveu muito da fé, também tinha suas fragilidades, tinha os seus momentos de fraqueza. Ele tentou impedir o plano de salvação. Foi, não, Jesus, você não vai para a cruz, não. Negou Jesus 3 vezes. Esses dias estava conversando com uma pessoa. Ele estava dizendo que há um movimento na igreja dele, não é evangélico, tá, irmãos? E ele veio falar para mim que agora nós somos co-irmãos deles. Falei, caramba, co-irmão? Co é primo, né? Porque eu sou filho legítimo do pai. Mas eles falaram, né, que Pedro foi o primeiro pontífice da igreja, o pontífice soberano que não pode ser tocado. E comecei a falar com ele, eu não entendo muitas coisas, porque a discussão sadia, viu, irmãos, era em questão às coisas que estão surgindo agora nesta igreja, dizendo que a Bíblia só é válida porque a igreja validou a palavra, porque aquilo que vier diretamente do líder supremo tem que ser seguido. E uma velha discussão, até para quem estudou teologia aqui, tem um pouco de base, de querer falar que os evangélicos de Lutero rasgou os 7 livros da Bíblia. E isso, para quem estuda, sabe que é uma tremenda mentira. Mas assim, as discussões sempre são diante de respeito, mas com aquilo que nós sabemos e nós estudamos. E eu comecei a falar para eles, se vocês acham que Pedro ele foi o primeiro papa da igreja, há um equívoco nisso, porque quando Jesus coloca o nome dele de Pedro como uma pedra, ele jamais coloca Pedro como a pedra angular. A pedra angular é Jesus Cristo. Sempre foi e sempre será. E quando ele fala, Pedro, tu és rocha, és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando sobre ele, não estava falando sobre Pedro. E a questão foi justamente sobre essa, porque as pessoas falham. Pedro tinha suas fragilidades. Estas, como eu já falei, a respeito de falar coisas para Jesus e não conseguir cumprir. Mas depois que ele se tornou o primeiro pastor, depois que ele assumiu a igreja, ele ainda continuava sendo repreendido pelas pessoas. Paulo repreendeu ele lá em Gálatas, mostrando os erros que ele estava cometendo diante do povo judeu e do povo gentil. Irmãos, presta atenção nisso que eu vou falar agora. A igreja, ela adoece quando o líder não pode ser corrigido. Toda liderança erra. Pastores erram, líderes erram, membros da igreja erram, todos cometem erros. Ninguém está acima da correção. Uma igreja saudável não é aquela onde ninguém falha, é aquela onde ninguém está acima da verdade. A verdade é uma só. Devemos viver nela, na verdade. Quando o líder não pode ser confrontado, a autoridade deixa de servir ao corpo e começa a servir a si mesma. Liderança bíblica nunca foi imunidade para ninguém. Quem lidera também precisa ouvir. Quem ensina também precisa prestar contas.
quem corrige também precisa ser corrigido. Sem isso, a liderança deixa de ser um ministério e começa a ser poder. A verdade é mais importante do que a reputação. Jesus confrontou muitos religiosos da época. Paulo confrontou Pedro, já sendo o grande líder da igreja. O problema é que eu cheguei a comentar com essa pessoa, que se alguém questiona a liderança, para muitos falta honra. Se denuncia, está faltando amor na sua vida pela liderança, hein? Se insiste, tu é rebelde. Esse sistema não protege a igreja, irmãos. Esse sistema não protege a igreja. Protege o topo. Protege quem está no poder. É necessária a correção. Mas não uma correção para julgamento. Esse é o erro de muitas pessoas quando acham que estão aptos a corrigir. Em vez de acreditar que estão cheios da autoridade de Deus, estão cheios de arrogância, de estupidez, falando em nome de Deus. A palavra exortação, no original, no hebraico, significa, alguém já leu? Já pesquisou? Significa encorajamento. A exortação, ela vem para encorajar a pessoa a vencer, a avançar e chegar no objetivo final. Não existe exortação onde só há condenação. Isso seria acusação. E o acusador é o diabo, viu, igreja? A exortação bíblica encoraja a pessoa a vencer. Encoraja a pessoa a seguir adiante. Assim a igreja continua avançando. Assim a igreja continua vencendo. Afinal é bíblico, quem mais é dado, mais é cobrado. E eu falei para ele, por que então você acha que o líder supremo, se errar, não pode ser corrigido? Porque o líder supremo, para nós, é Jesus Cristo. Não há outro. Ele é a pedra angular. Pedro passou por todas essas coisas, mas foi encorajado a seguir em frente. A seguir em frente. Ter fé, meus irmãos, não significa nunca errar, mas reconhecer que sem Deus nós não temos força. Você vai errar, você vai passar por momentos que vai ter que ser aconselhado e corrigido, mas em amor, em unidade, querendo sempre o mais de Deus, querendo sempre o mais do Senhor. Eu cometi algumas falhas na minha trajetória pastoral. Falei com o pastor Alexandre, já com a pastora Débora, que quando cheguei aqui, eu queria muito observar o pastoreio deles, para tentar enxergar coisas que eu poderia mudar em minha vida, na minha mente pastoral. E uma das coisas que eu aprendi foi justamente isso com eles. Pastor Alexandre e pastora Débora não tem medo do confronto. Isso é bíblico. Mas isso é porque eles amam essa igreja. Isso é porque tem um amor, arde no coração o desejo de ver cada um de nós nos arrependendo, nos colocando na posição para que um dia nós todos estejamos salvos com Cristo Jesus. E eu tive um pouco dessa falha no início da minha trajetória pastoral. Sempre gostei de aconselhamento, de oração, de caminhar junto, mas tremia na hora de confrontar uma pessoa. Tremia na hora de mostrar os erros dela. O Júnior foi uma das poucas pessoas que apoiou muito de mim, mas me dava liberdade para isso. Mas hoje eu entendo que isso é viver uma forma saudável. E isso é uma forma de mostrar que nós estamos nesta vida, cativando a nossa fé, mas às vezes tendo as nossas fragilidades. Em nome de Jesus, entenda isso. Próximo, o perdão e a nossa força. Depois de se arrepender profundamente, Pedro ele foi restaurado por Jesus. Ele recebeu a missão.
apacenta as minhas ovelhas. Com a vinda do Espírito Santo, aquela coragem volta sobre a vida dele. E uma pessoa simples, que antes era pescador de peixes, começa literalmente a se transformar em um grande pescador de homens. Sua primeira mensagem, sua primeira pregação no dia de Pentecostes, 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus Cristo. Essa é a missão desta igreja. Nós já recebemos o Espírito Santo, amém? Nós já fomos várias vezes impactados com cultos de Pentecostes. Então comece a pregar, comece a falar de Jesus Cristo, comece a viver aquilo que o Senhor trouxe sobre a tua vida. O poder na tua vida era para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele cura, que Ele salva e que Ele leva para o céu. Em nome de Jesus, vamos encher os bancos das igrejas, vamos colocar pessoas aqui para adorarem ao Senhor. Na quinta-feira a pastora falou algo aqui que eu achei maravilhoso. Nós queremos uma igreja cheia assim, se possível, não de pessoas que estão vindo de outras igrejas, mas de pessoas que vão se render a Jesus Cristo, vão receber a Ele como o único Salvador de suas vidas. Mas para isso acontecer, eu e você temos que abrir a nossa boca e anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Pastor, eu tenho dificuldade de pregar, não sei pregar. Eu nunca fui evangelizado na minha vida. Não nasci no berço evangélico. Com 15 anos de idade, recebi um convite para ir num culto de jovens. Só isso que a pessoa me falou. Eu estou na igreja até hoje, graças a Deus. Não sabe evangelizar? Sabe convidar. Olha, vai ter um culto na minha igreja, vai lá. Faça isso, irmãos. Não queira deixar esse ministério evangelístico somente para líderes da igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é um mandamento de Deus para toda a igreja. Mesmo que seja do seu jeito, apenas convidando, faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O fruto de uma vida transformada, de uma pessoa impulsiva e ao mesmo tempo medrosa, ele passou a ser um líder firme e um exemplo de perseverança. Aleluia. Sua história mostra que o amor e o poder de Deus são maiores que qualquer erro do passado, qualquer erro que você possa ter cometido. Talvez você já tinha afirmado como Pedro: olha, se possível, morrerei no teu lugar, e fugiu depois. Talvez você já cortou a orelha de muita gente aí. Talvez com palavras. O poder de Deus e o amor dele muda a tua história nesta manhã. Muda a tua perspectiva de enxergar a vida e de continuar a tua caminhada com Ele. Sexto slide. Pedro, ele não foi perfeito, mas ele foi fiel. Sua vida ensina que o chamado de Deus é permanente e que o arrependimento abre caminho para uma nova história. Arrependa-se em nome de Jesus. Viva a tua realidade com Deus. Você também pode ser transformado. Você também pode ter uma transformação aqui nesta manhã. Aleluia. Se você já sentiu fraqueza, se você já errou, se você já falhou, saiba que Deus ele quer restaurar você e usar a tua vida para o bem, usar a tua vida para o reino dele, em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja. Eu quero te fazer um convite nesta manhã. Feche os teus olhos, se puder. Este é o meu convite nesta manhã para ti. Confie no Senhor.
Entregue suas limitações a Ele. E permita que Ele faça de você uma pedra firme nesta geração. Que você seja a rocha dentro da tua casa. Que você seja o líder esperado. Talvez não será aqui na igreja, mas será no teu trabalho, na tua casa, na tua escola. O que aconteceu com Pedro pode acontecer com qualquer um de nós. Uma pessoa simples, vivendo nos seus dias simples. Eu louvo ao Senhor e digo que a minha felicidade vem muito forte, porque quando eu erro, Deus permite que o galo da minha consciência continue cantando, e assim me concedendo oportunidades, aleluia, de rever os meus fracassos, de rever onde eu estou errando, para que eu possa ter novas ocasiões e novas chances diante do Mestre Jesus. Se errar, arrependa-se. Se precisar ser confrontado, aceite o confronto. Aceite a correção. Como eu já disse, exortar o mesmo que encorajar. Pedro, ele foi exortado por Jesus várias vezes. E continuou sendo depois também por Paulo. Um líder encorajado é uma igreja forte. A pessoa que se aceita ser cuidado por Jesus é uma pessoa que vai viver experiências maravilhosas. Lembre-se, exortação e confronto não é arrogância e estupidez. Em amor, encorajar a pessoa a mudar o rumo que ela está vivendo. Lembre-se, quem mais é dado, mais é cobrado. Sabe como que terminou essa história de Pedro? O homem que fugiu, que temeu, que disse que morreria por Jesus, morreu crucificado. E de uma maneira sem explicação, ele diz: não sou digno de morrer como o meu mestre. Tanto é que foi crucificado de cabeça para baixo. Mas cumpriu a tua missão. Cumpra a tua missão. Não negue a Jesus. Se o galo estiver cantando na tua consciência agora, clame ao Senhor por perdão. Lembre-se que Ele não está aqui como acusador, Ele está aqui como advogado, dizendo: olha, filhinho, se vocês errarem, vocês têm um advogado, vocês têm alguém que intercede por vocês. A exortação de Jesus não é condenatória. A exortação de Jesus é um chamado ao arrependimento em amor. Nós vamos já já sentar à mesa do Pai. É o teu momento de fazer a tua oração e clamar ao Senhor para que Ele venha e mostre o que Ele quer de você.